Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom, né, nós separarmos um momento para nós refletirmos sobre a palavra de Deus através da lição da escola sabatina e que nós possamos buscar sabedoria e entendimento com a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 5 de setembro, a lição 10, ela tem como título A Vinda do Filho do Homem. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 13, do versículo 24 até 32. E aqui nós vemos que Marcos ele narra um panorama profético, né, em que Jesus ele marca realmente acontecimentos que ocorrerão antes da sua segunda vinda, e nós podemos observar que nós podemos e nós devemos estar atentos a esses sinais que são apresentados aqui por Cristo. E isso acontecerá no mundo com antecedência antes da sua segunda vinda a esse mundo, onde nós devemos procurar viver uma vida de comunhão, uma vida consagrada, ser abençoado por Deus através do Espírito Santo todas as manhãs, se consagrando a todas as manhãs, obter mais fé a cada dia e, acima de tudo, ter obediência aos estatutos e mandamentos de Deus, se nós queremos nos salvar. E Jesus ele é bem claro aqui em Marcos, que ele menciona que voltará após as tribulações acontecerem. E ele retornará para estabelecer o seu reino na terra para sempre. E os seus sinais acontecerão e foram preditos assim com bastante antecedência, né? E que nós devemos estar atentos a tudo isso. Nesse capítulo 13 de Marcos, Jesus expõe uma linguagem apocalíptica e Marcos narra dois assuntos mencionados pelo Mestre. A destruição do Templo de Jerusalém, que serve de sobreaviso para todos nós, e também para as tribulações que virão no futuro, para os cristãos dentro da história. E o ponto principal, algo maior que está para acontecer, que é a segunda vinda de Cristo, antecedida assim por vários sinais diversos que todo cristão deve observar, entender, estudar e se preparar para esse momento. E diante de tão solene mensagem, as primeiras palavras de Cristo são: vede que ninguém vos engane, que está lá em Marcos 13:5. Portanto, o primeiro sinal apontado por ele, Jesus, é a grande evidência de que o fim está próximo, né? E que um dos pontos que serão utilizados para levar realmente as pessoas a se perderem é justamente o engano. O maior enfoque nessa segunda vinda de Jesus à Terra e a sua gloriosa aparição é Jesus falando de forma assim insistente a importância da vigilância. E ele diz lá, ó, estai vós de sobreaviso, que está lá em Marcos 13:23, e ele ainda fala, vigiai e orai, que está lá em Marcos 13:33. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, nos diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição. Deus tem um povo consagrado, escolhido e vigilante. Tem aguardado o tempo determinado da vinda do seu Salvador. E assim como as dores de parto vão aumentando gradativamente de intensidade, os sinais têm se intensificado, né, a cada dia no mundo de hoje.
para acender o maior evento de todos os tempos que está às portas, que Marcos fala lá em 13:29. Todos os crentes e descrentes, acredite você ou não, em breve Jesus voltará e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, que diz ali em Marcos 13:26. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos como nós devemos se portar, de estar diante da expectativa do retorno do nosso Mestre Jesus a este mundo. E o próprio Deus nos ensina de como nós nos devemos nos preparar para esse momento. E a Bíblia, ela é o nosso guia que nos diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, que está lá em Efésios 6:18. Lembrando aqui que quando Paulo, que escreveu Efésios, ele diz lá, todos os santos, são todas as pessoas separadas para a causa de Deus. Ele não está falando de santo de imagem ou coisa parecida. E o primeiro passo é aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e obedecer seus estatutos e mandamentos para que realmente você esteja naquela manhã radiosa, na grande volta de Jesus, preparado. A vitória de Cristo na sua primeira vinda sobre a morte nos outorgou com ele da recompensa quando vier o fim. E ele destruirá o último inimigo, que é a morte, que fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E finalmente todos nós estaremos com o Senhor no céu, nas mansões celestiais. Até aqueles que dormiram, em Cristo, ou seja, aqueles que estão mortos, que morreram acreditando e tendo fé em Jesus, eles serão ressuscitados naquela manhã radiosa da segunda vinda de Cristo. Já os vivos que estarão naquele momento, que estiverem naquele momento preparados, serão levados para as nuvens dos céus, pelos anjos, para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. E este é o único arrebatamento que existe. Não existe arrebatamento secreto ou coisa parecida. O único arrebatamento é esta volta de Jesus, que ele pegará todas as pessoas que estiverem vivas, que acreditaram nele, e ele levará para as mansões celestiais. Isso nós vemos ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 até 18. E o apóstolo Pedro, ele descreve a volta de Jesus como assim não demorada. Ele diz ali em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 13, ele diz que ele não é demorada em cumprir as promessas do Salvador. Talvez alguns acham que Cristo está demorando para voltar, mas ele está esperando que o máximo de pessoas se arrependam e o aceitem como Salvador e Senhor, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 até 13. O livro de Apocalipse é claro em várias passagens, e que nós estamos assim a poucos passos da gloriosa promessa em se cumprir através de Cristo, onde eu sou, que ele diz lá em Apocalipse 1, 7, que por completo nos diz o seguinte, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amigos, está ali em Apocalipse 1, 7. E aqui mostra que Jesus, ele sairá do trono da graça e se manterá nas nuvens dos céus, que todo olho verá,
E ele não chegará aqui ao solo da terra aqui. Isso vai realmente contra aqueles falsos cristos que estão aparecendo aí na terra, falsos profetas que atuam aqui nesse solo terreno, jogando mentira. E esses sim realmente serão levados para o lago do fogo. E alguns eventos profetizados por Cristo em Mateus 24, 29 já aconteceram, como fala lá em Apocalipse 6,12, que diz lá: e sobreveio grande terremoto. E isso aconteceu, sabe aonde? Em Lisboa, em 1º de novembro de 1765. E fala também que o sol se tornou negro, né? E a lua como sangue, que está lá em Apocalipse 6,12. E isso aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, no dia 19 de maio de 1780, conhecido na história como Dia Escuro. E o ensino consistente, né, do Novo Testamento é que a volta de Jesus será um evento pessoal, literal, todo olho verá e será tudo visível do Oriente ao Ocidente e bem audível, onde os santos, onde os anjos dos céus, eles estarão tocando trombeta que todo mundo ouvirá. Quando Jesus fala em Marcos 13:30, em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça, e menciona, né, aquele dia, Marcos 13:32, que fala isto, essa narrativa traz preocupações hoje, né, para muitas pessoas, mas isso só acontece somente com aquelas pessoas que não estudam as Sagradas Escrituras. Porque é óbvio que essa geração em que Jesus estava mencionando, na época, ela já morreu há muito tempo, que foi a geração que viu a destruição de Jerusalém pelos romanos. Jesus estava falando direto com aquela geração. E ali a geração era aquela que era aquele grupo étnico, né, dos judeus que estavam naquele momento observando e vendo as coisas acontecerem. E isso nos mostra que após isto teria novas gerações de judeus que não desapareceriam até a segunda vinda de Jesus. A geração de pessoas que vissem realmente todos os sinais da sua volta ser cumpridas, eles não morreriam antes do seu retorno. Ou seja, uma nova geração de judeus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Principalmente quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, única e exclusivamente. E você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você começa a ter aquela clareza que muitos não têm. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de presente a salvação. E isto, quando Jesus vier pela segunda vez, no seu retorno, que se aproxima, porque os sinais estão se cumprindo. Quando Jesus voltar, ele levará você, minha amiga, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar assim face a face com Jesus, o teu Salvador.
você poderá abraçar teus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.